Certo dia, uma cliente chegou na consulta meio diferente. Aquele episódio depressivo que tinha motivado a busca, um episódio depressivo grave, havia cedido. De fato, ela dormia bem, comia, tinha voltado a trabalhar, se relacionava socialmente. Do ponto de vista clínico, tudo era uma boa notícia. Mas ela não parecia estar comemorando. Perguntei: e aí, o que está acontecendo? E ela disse uma coisa que ficou na minha cabeça por algum tempo. Doutor, eu sinto que alguma coisa mudou, como se eu tivesse perdido algo. Perdi algo. Com a melhora. Olha que interessante. Eu fiquei quieto por um momento porque sabia que ela estava descrevendo uma coisa que era diferente de uma recaída. E também não era uma negação da melhora, era uma outra coisa, algo que a psiquiatria clínica leva um tempo para aprender a reconhecer. O diagnóstico havia se tornado quem ela era de fato. E sarar e melhorar parecia apagar esse fato, apagar isso, essa identidade nova. Vamos lá, existe uma diferença que é pequena na linguagem, muito próxima, mas é enorme na clínica, entre dizer eu tenho depressão e dizer eu sou depressivo. Uma abordagem descreve um estado, a outra descreve uma pessoa, um modo de ser no mundo. Pensa na diferença que acontece, por exemplo, com as condições da saúde física, somática. Quantas pessoas você conhece que se apresentam dizendo: olá, meu nome é João, eu sou hipertenso. Meu nome é Carlos, eu sou diabético. Como um traço central de quem essas pessoas são. Como primeira informação numa conversa. Com transtornos mentais, isso tem acontecido cada vez mais frequentemente. E há razões para isso, algumas boas e outras nem tanto, razões que precisam ser entendidas e não julgadas. Em primeiro lugar, o sofrimento psíquico é invisível. Não aparece no exame de sangue, não tem curativo, não tem cicatriz para mostrar. Então, o diagnóstico muitas vezes cumpre essa função. Ele torna o sofrimento como tangível, legível para o próprio paciente, para a própria paciente, para a família, para o mundo todo. Eu não sou preguiçoso, eu tenho depressão. Eu não sou difícil, eu tenho um transtorno borderline. Eu não sou disperso, eu tenho TDAH. Há algo profundamente libertador nisso, um rótulo para algo que antes era só vergonha. Ainda assim, um rótulo. O problema começa quando esse rótulo deixa de ser uma explicação e vira uma morada. Isso que eu estou descrevendo ganhou escala com as redes sociais, com a explosão das conexões ultra rápidas das redes sociais. Hoje existem comunidades online organizadas em torno de diagnósticos, grupos de pacientes borderline, comunidades de transtorno bipolar, fóruns de depressão, hashtags de TDAH adulto com milhões de seguidores. E essas comunidades fazem coisas genuinamente boas, reduzem o isolamento, normalizam o tratamento, criam pertencimento onde antes havia simplesmente silêncio. Mas elas também fazem algo que precisa ser dito em voz alta. Elas podem transformar o diagnóstico em uma identidade coletiva, com linguagem própria, com normas próprias e, às vezes, com uma pressão implícita para continuar parecendo doente. Existe uma pesquisa de 2016 de Crowes e Gunaslan, publicada no Journal of Affective Disorders, que documentou isso com clareza. Eles estudaram 250 pessoas com depressão e encontraram algo contraintuitivo. Quanto mais uma pessoa se identificava com o grupo dos deprimidos, entre aspas, pior era seu bem-estar, especialmente quando esse grupo normalizava pensamentos e comportamentos depressivos como parte da identidade compartilhada. Não é que a comunidade cause a depressão, nada disso. É mais sutil. Quando o grupo define implicitamente o que significa ser deprimido, melhorar pode parecer uma espécie de traição ao grupo. Pode parecer sair do grupo. Pode parecer perder algo, como falou a minha paciente. Olha, e não é só ela. Isso tem nome na literatura, e o nome é
meio perturbador. Os pesquisadores chamam de paradoxo do insight. Janos, Rowe e Lysaker descreveram isso há 15 anos. Algumas pessoas, quando ganham consciência real do que têm, quando entendem o diagnóstico, aceitam o diagnóstico, incorporam o diagnóstico, podem passar por mais sofrimento e não menos. E por quê? Porque a consciência não vem sozinha. Ela traz junto o peso do que a sociedade pensa sobre quem tem aquela condição. A narrativa de incompetência e de futuro limitado, quanto mais a pessoa entende o que tem, mais arrisca internalizar estereótipos que vêm embutidos nessa categoria. O Cid diz o que está acontecendo, não diz quem você é enquanto isso acontece. O diagnóstico é apenas uma porta de entrada, não é uma sala para se morar. Os Titãs tinham uma música que expressava, na minha opinião, muito bem isso. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Eu sempre pensei que essa frase cabia em muita coisa além da letra original. O sofrimento humano tem uma gramática comum. A depressão pesa, muitas vezes, da mesma forma em São Paulo, em Fortaleza ou em Bangkok. A ansiedade não precisa de tradutor. Solidão não respeita qualquer código de endereço postal. Mas as riquezas são diferentes. O que cada um tem de singular, seus vínculos, suas capacidades, o jeito específico como ama, como pensa, como resiste ao sofrimento, isso é intransferível. Isso não está no CID. Isso não aparece em nenhum critério diagnóstico. E é exatamente isso que desaparece quando o diagnóstico vira identidade total. As riquezas, o que é particular, o que é irredutível, inalienável e próprio, a singularidade. Nenhuma classificação diagnóstica consegue capturar quem eu sou, quem você é. Ela captura, no melhor dos casos, o que você está atravessando. E sobre essa diferença entre o código e a pessoa, que o Notas de um Psiquiatra existe para conversar, para a gente refletir. Antes de encerrar, preciso dizer uma coisa que seria desonesto omitir. Existe um grupo onde essa equação é mais complicada um pouco. A comunidade autista. Um movimento crescente dentro da comunidade autista rejeita ativamente a linguagem pessoa com autismo, preferindo pessoa autista. Não como descuido, mas como posição política até consciente. Para essas pessoas, o autismo não é uma doença que se tem como se tem gripe, algo que se porta. É uma forma diferente de estar no mundo, uma neurodiversidade e, portanto, uma outra identidade. E há argumentos sérios aí, não é simplesmente resistência ao tratamento, é uma reivindicação de que nem toda diferença é déficit, é problema, é transtorno. Eu não vou resolver esse debate aqui e provavelmente ninguém vai, mas ele nos obriga a ser mais precisos, mais cuidadosos. A pergunta não é identificação com diagnóstico, bom ou ruim. A pergunta mais clara deveria ser: esse diagnóstico descreve algo que a pessoa quer mudar ou algo que ela quer que o mundo aceite que ela é? São perguntas distintas, merecem respostas diferentes. Então, o que fazer com isso tudo? Se você é profissional de saúde, da próxima vez que um paciente se apresentar pelo diagnóstico antes de outras qualidades, ou logo próximo do nome, presta atenção. Não é para corrigir, é para perguntar. O que veio antes do rótulo? Quem essa pessoa era antes de ter uma classificação que a descrevesse? O que ela ainda é além disso? Se você está em tratamento ou já esteve, a classificação diagnóstica foi feita para ajudar a entender o que está acontecendo, não para ocupar o lugar de quem você é. E se você está numa dessas comunidades online, e muita gente está, e muita coisa boa acontece lá, não estou desmerecendo nem questionando, e algumas dessas comunidades literalmente salvam vidas, talvez valha se perguntar com atenção: esse espaço me ajuda a melhorar ou me ajuda a pertencer mesmo sem melhorar? Essas duas coisas podem parecer iguais por dentro, mas não são. Aquela minha paciente do começo da conversa, com o tempo, encontrou uma resposta para o que havia perdido. Descobriu que
não era ela que havia desaparecido com a melhora. Era a ilusão de que a doença era a parte mais interessante dela. Não era. Nunca é.